Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro e vamos continuar em nossa trajetória no Salmo 73. Durante a nossa viagem no Salmo 73, nós vimos que o salmista ele afirma a bondade de Deus e a certeza que ele tem nessa bondade. Mas agora o salmista ele começa a revelar um pouco de sua experiência, quando ele quase tropeçou, quando ele resvalou os seus pés e quase prostrou-se ao chão, quando ele teve inveja dos ímpios. Nós percebemos que essa razão da sua inveja, ela muda a sua capacidade de percepção da realidade. E ao observar as coisas, ele muda a sua forma de enxergar. Talvez você já passou por circunstâncias que você olhou determinados inimigos ou determinadas tribulações e talvez você supervalorizou aquela tribulação. Talvez aquilo era algo tão pequeno, tão bobo, mas que na tua compreensão você enxergou algo tão grandioso, algo em que talvez você desconsiderou o tamanho de Deus diante daquela circunstância. O salmista aqui ele estava passando por uma luta interior, por uma batalha interna. E nessa sua batalha interna ele mudou a sua capacidade de perceber a verdade. A partir do momento em que ele tirou o seu olhar da bondade de Deus, ele permitiu que o seu coração deixasse de ser puro, ele quase resvalou seus pés quando ele olhou a prosperidade, a falsa prosperidade dos ímpios e desejou para si ter a mesma prosperidade. Quando ele observou isso, ele se sentiu talvez injustiçado por Deus, talvez perseguido por Deus, talvez não observado por Deus e duvidou da bondade de Deus. E é interessante que quando ele caiu nessa circunstância, ele mudou sua capacidade de perceber a realidade. E nós vamos perceber agora nessa sequência de versos. Nós não vamos olhar todos os versos hoje, mas vamos perceber as coisas que o salmista afirma e se de fato são verdade o que ele está dizendo. Observa aqui no verso 4, a descrição que ele dá a respeito dos ímpios, os quais ele estava invejando em suas prosperidades. O verso 4 diz: eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. É interessante nós observarmos isso. Será que, de fato, um ímpio, alguém que vive distante de Deus, ele de fato está sendo bem descrito aqui nesses dois versos que o salmista nos apresenta? Será que de fato, como o salmista diz, que eles não passam por sofrimento? Será que eles realmente não sofrem? Será que a vida deles é somente prosperidade e alegria? É interessante que ele afirma que eles têm um corpo saudável e forte. Será que de fato eles são tão fortes assim quanto eles demonstram ser? Será que de fato eles são tão saudáveis assim como eles tentam apresentar que são? Será que, assim como no verso 5 diz, eles estão livres dos fardos de todos, ou seja, eles não se preocupam com ninguém, eles apenas pensam em si mesmos? Será que de fato eles vivem apenas pensando em si e de fato realmente não carregando nenhuma preocupação por ninguém, nem pelo seu pai, nem por sua mãe, nem pelos seus filhos? Será que de fato essas pessoas que não conhecem a Deus estão tão livres assim quanto ele afirma? Será que de fato eles não são atingidos por doenças como os outros homens, conforme ele assim descreve no verso 5? Meu irmão, nós percebemos claramente que o salmista ele está sendo afetado em sua capacidade de perceber a realidade. A inveja que ele sentia da prosperidade desses homens maus, em talvez duvidar também da bondade de Deus e não manter o seu coração puro e tirar os olhos de Cristo e olhar para a prosperidade desses homens maus, fizeram com que ele traçasse homens perfeitos que não existem. Homens com alegrias que, fora de Deus, parecem ser perfeitas, sem doenças, sem tribulações, sem sofrimentos. Será que de fato isso é verdade? E aí eu te pergunto, como é que tem sido a tua capacidade de percepção da realidade? Será que você não tem sido perseguido por alguém e talvez tenha observado essa pessoa como alguém invencível? Ou essa tribulação como algo que Deus não pode vencer? Será que você tem diminuído o tamanho de Deus e a verdade da mensagem de Deus e tem colocado talvez no caminho da impiedade a verdade, a verdadeira vitória? Será que talvez você não tem tentado observar os homens ímpios e trazer para si como exemplos de vitória, como homens que podem ser vistos como exemplos de prosperidade? Será que de fato você não tem sido iludido por um discurso que na realidade o que busca é te distanciar da verdade e da bondade de Deus? Será que de fato você não tem sido perseguido e talvez você tenha buscado tanto a Deus e talvez orado dia e noite e não tenha
achar que Deus não está ouvindo a tua oração. E talvez você passa, quem sabe, em frente à mesa de um bar e percebe aqueles homens felizes, sorridentes, bebendo, se prostituindo, e você diz assim: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto enquanto eles estão ali se divertindo? Será que você acha que aquela diversão deles é verdadeira, é real e é eterna? Será que você tem mudado a tua concepção de realidade porque você tem invejado e desejado o caminho da maldade em teu coração enganoso? Então, meu irmão, Deus te abençoe e que nós possamos olhar para a bondade de Deus. Amém.